eu quero partilhar um pouco aqui. O que eu tenho aqui não é praticamente uma pregação pronta, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco do que foi esses dias, do que foi esse tempo de provação. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou você esteja nos ouvindo aí, tem algum ente teu hospitalizado, ou você está passando alguma dificuldade na tua vida. Eu quero que você termine de assistir essa reunião, termine de assistir esse culto com uma mensagem que vai fortalecer o teu coração, para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você e entender que essas dificuldades e luta que nós estamos passando é momentânea. Amém? Então gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Daniel. Quem tiver aí no livro de Daniel, capítulo 3. Você que está em casa, Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 19. Nabucodonosor se enfureceu com Sadraque, Mesaque e Abednego e ficou com o rosto desconfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Deu ordem também para que alguns homens mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na sarça ardente, na fornalha. Eles amarraram e o lançaram na fornalha, inteiramente vestido com túnicas, com mantos e outras roupas. E uma vez mais a ira do rei se acelerou. Havia exigido um fogo tão quente na fornalha. As chamas mataram os soldados que jogaram os 3 ali. Assim Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente o rei se espantou, se levantou e se espantou e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos? Sim, ó rei, respondeu os seus conselheiros. Olhem, diz Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados e andando no meio das chamas que se queimam, e o 4º homem tem a aparência de filho dos deuses. Amém? Versículo 26, então Nabucodonosor se aproximou e pediu para tirá-los da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, e disse: venham aqui. Vamos estar somente até aqui? Sabe, essa é uma história da palavra de Deus que, quando eu estava ali no hospital, já nos últimos dias de voltar para casa, depois de passar aquele grande turbilhão, sabe, eu entrei no hospital, né, acho que eu estava aproximadamente de 10% a 20% do comprometimento pulmonar, depois saiu mais um exame, 40%, e aí comecei a ter muita dificuldade de respirar, e usando oxigênio, toda aquela luta, toda aquela adversidade, e eu estava ali com a Tamires, e eu gostaria de honrar a vida dela, que de fato ela esteve ali do meu lado todo o tempo, me dando todo o apoio, e ela tem certo conhecimento da área de enfermagem, ela é enfermeira formada, então ela tem um pouco de conhecimento, ela sabe ler um pouco os olhares dos médicos, quando os médicos estão olhando para um paciente dizendo assim, acho que não está melhorando, não está evoluindo, e chegou ao ponto assim de eu ficar num estado bem delicado mesmo. Mas eu nunca perdi a minha fé e a minha convicção de que aquela dificuldade que eu estava passando ali era algo também que o Senhor permitiu para que eu pudesse aprender algumas coisas. E sabe, e quando eu estava ali orando ao Senhor, eu ouvi uma pergunta do Senhor. E aí eu ouvi aquela pergunta e aquela pergunta veio no meu coração: por que eu fui achado de ser digno de ser lançado na fornalha? Quando eu estava orando, o Espírito Santo falou essa palavra para mim, falou assim: cara, Richard, você já parou para refletir por que você foi achado digno de ser lançado na fornalha? E eu confesso para vocês que de primeira eu não consegui entender nada, porque eu não estava caindo numa fornalha, eu estava num leito de hospital, eu estava muito mal, eu sabia que existiam muitas pessoas aqui que estavam orando, intercedendo pela minha vida, mas aí de repente vem essa palavra de Deus sobre mim.
Sabe, eu não caminho, não é pelo que eu estou vendo, mas eu caminho pela voz que eu estou ouvindo. E quando eu ouvi o Senhor falando isso para mim, Charles, você já parou para pensar por que você foi achado digno de ser lançado na fornalha? E aí eu comecei a refletir sobre isso, e naquele exato momento, o Senhor me deu os 5 tópicos de uma palavra. Eu olhei para a Tamires, virei para ela e falei assim, amor, eu acabei de receber um do áudio, eu acabei de receber uma... sem filtro, passou direto, veio aqui, ó, o Senhor falou comigo instantâneo, e eu peguei o meu celular e comecei a anotar aquilo. O Senhor falou de forma poderosa, e aí eu comecei a refletir um pouco sobre esses 3 jovens. Esses 3 jovens, eles eram escravos no Egito, eles eram escravos da Babilônia, quer dizer. E Nabucodonosor estava ali, ele separou da tribo de Israel os homens mais inteligentes, mais bonitos e os mais capacitados. Ele pegou o filho dos reis de Israel e separou esses homens para servi-lo de perto, porque esses caras falavam bem, conheciam outros idiomas, se portavam muito bem. Então ele pegou esses caras para escravo, para estar do lado deles. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda tinha o Daniel também, que estava ali servindo. E quando nós olhamos essa história, sabe, o rei, sabe, Nabucodonosor, ele inventou um negócio muito louco. Ele fez uma imagem de si mesmo, sabe, bem alta, de ouro. Sabe, a Bíblia fala aqui de aproximadamente 27 metros de altura por 2 metros de largura, e colocou no lugar, e aquele lugar lá na Babilônia, aquela imagem deveria ser adorada. E aí se marcou a festa de inauguração, sabe, é interessante, às vezes as pessoas vão inaugurar coisas tão simples e dá aquele horror de gente, principalmente político, né, para cortar ali a inauguração. Às vezes o cara fez uma calçada, vai lá inaugurar a calçada. E aconteceu também dessa mesma forma o dia da inauguração daquela estátua em homenagem a Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, para ele não era simplesmente importante ter a estátua, mas ele queria também ser adorado, ele queria também ser venerado, porque ele se considerava um Deus. E aí eles fazem aquela reunião pública, sabe, nos palácios ali, preparam toda uma festa, sabe, existiam várias bandas, vários instrumentos musicais, vários mestres de cerimônia, existiam várias pessoas ali, uma festa completa. Era como se fosse a posse de um presidente da república. E aí, naquele dia, o Nabucodonosor, ele coloca um decreto ali dizendo assim, olha, todos que estão aqui sobre o meu domínio, sobre o meu poder, vão ter que se prostrar diante dessa imagem. Vão ter que adorar essa imagem, porque eu sou Deus. Eu sou capaz de fazer todas as coisas. E aí Nabucodonosor falou assim, olha, quando tocar a música, quando os instrumentos tocarem, sabe, por isso que eu sempre tenho ensinado para vocês que adoração, sabe, é uma forma de governo. Adoração é uma forma de governo. Sabe? Então, quando as músicas começassem a tocar, todos que estavam naquela inauguração, todos que estavam naquela posse, deveriam se prostrar, se ajoelhar e adorar. Todos os reis, todos os príncipes, todos os governadores, e esses 3 jovens auxiliavam os governadores, eram pessoas importantes. E todos deveriam se prostrar. E aí acontece que a música toca, os instrumentos tocam, e aqueles 3 jovens simplesmente se mantêm da forma que estão. Eles não se prostram diante daquela imagem. E inicialmente o rei nem viu aquilo. Sabe, Nabucodonosor nem percebeu aquilo, mas as pessoas que estavam perto chegaram para ele e falaram assim, rei, aconteceu algo. Nós vimos alguns judeus, nós vimos alguns israelitas que não se prostraram diante da tua imagem. E aí automaticamente o furor, a raiva, sabe, desse governador, a raiva, sabe, de Nabucodonosor se acendeu. Mandou chamar aqueles 3 jovens e falou assim, cara, por que a música tocou e vocês não se prostraram? Sabe, é quando corta
a fita de inauguração antes do fotógrafo ter focado? E aí o rei falou assim: eu vou mandar tocar a música novamente, e aí eu vou ficar olhando para vocês e vocês vão ter que se prostrar. Prontamente ele se levanta e falou: rei, não precisa nem ter esse trabalho, porque nós não vamos nos prostrar. Porque nós temos, sabe, o nosso DNA, e aqui está o primeiro ponto, sabe, que eu gostaria de levantar com vocês: a fidelidade a Deus. Sabe, esses 3 jovens literalmente colocaram a sua vida em total risco. Eles já tinham certeza que iriam morrer, mas eles não se dobraram diante daquela situação. Eles não abandonaram o seu Deus. Sabe, em Salmos 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Olha aqui o Senhor está falando: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Quem é que vai se assentar com o Senhor? Os fiéis da terra. E que andam no caminho reto, e me servirão, e me servem. Sabe, então, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E naquele exato momento, sabe, aqueles jovens tinham a total convicção que eles amavam ao Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho ensinado, sabe, você que está nos ouvindo aqui, eu tenho ensinado sobre pecado. Sabe, pecado se resume em uma coisa. Sabe, não se preocupe: eu saí hoje com a namorada, eu fui para isso, fiz aquilo, eu fiz. Sabe, às vezes a gente está querendo fazer um monte de lista de coisas erradas que nós fazemos, mas eu quero te dizer que muitas vezes nós pecamos também, porque nós temos uma lista de coisas certas. Você lembra aquele filho que ficou em casa? Pai, eu te sirvo há tantos anos. Pai, eu estou aqui cuidando de você há tantos anos. E o pai falou assim: mas você não me ama. Então, para você entender de uma vez por todas o que é pecado, pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pronto, é a definição de pecado. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, que você não vai estar pecando. E esses jovens aqui, literalmente, eles estavam provando, sabe, num momento delicado das suas vidas, a fidelidade ao Senhor. Sabe, então aqueles que foram achados dignos de serem lançados nas fornalhas são aqueles homens que são fiéis ao Senhor, que têm fidelidade. Sabe, eu lembro que quando eu entrei naquele hospital, que eu estava ali naquele leito, sabe, que eu estava enfermo, sabe, e eu fiquei triste. Porque pensa comigo, gente, eu sou pai de 2 filhos de 7 anos e de 4 anos, e eu começava a pensar assim: cara, o que vai ser dessas crianças sem o pai delas? O que vai ser das pessoas que eu pastoreio? O que vai ser, sabe, das empresas que nós temos, que empregamos pessoas de forma honesta? Sabe, existiam dias, sabe, que a minha mente começava a pensar algo que não era daquilo que Deus colocava no meu coração. E eu confesso a vocês que eu fui provado na minha fidelidade ao Senhor. Sabe, em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento, sabe, eu estava ali murmurando, mas eu entendia que a vontade do Senhor ia acontecer ali. Então eu me agarrei, sabe, nessa fidelidade ao Senhor. Sabe, esses 3 jovens aqui, eles colocaram a sua vida em risco, eles iam morrer. Sabe, muitas das vezes, nós não temos que estar preocupados no lugar onde nós estamos, mas é com quem nós estamos. Não é acerca do lugar que você está, mas é acerca de quem está te acompanhando. Sabe, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí, o furor desse rei, o furor desse inimigo, sabe, que queria fazer com que nós perdêssemos a nossa fidelidade. Sabe, talvez nós estamos aí sendo atacados por tantas coisas, não é só o coronavírus, mas tem tantas coisas que tem provado hoje a nossa fidelidade. Sabe, eu tenho perguntado, nós estamos aqui 1 ano sem estarmos aqui congregando e adorando ao Senhor juntos, mas eu quero te perguntar: será que a igreja morreu? Será que porque nós não estamos aqui reunidos num lugar físico é que a igreja acabou e que a igreja morreu? Será que porque o STF agora proibiu, sabe, as reuniões, sabe, será que agora que a igreja vai acabar? Não! Eu quero dizer uma coisa: o momento onde a igreja mais cresceu foi o momento onde a igreja estava sendo perseguida. E eu quero te falar uma coisa: nós vamos ver um tempo de perseguição, sim, mas quando a perseguição vem, milagres, sinais, prodígios e manifestação do poder de Deus também vem junto.
E esse é o tempo que nós precisamos viver, e é isso que nós precisamos experimentar. Sabe, a pergunta que eu coloco para vocês que estão aqui hoje, e para você que está me ouvindo: a igreja que você, que mora dentro de você, ela está viva ou está morta? Como está essa igreja? Como está esse templo? Será que nesse tempo foi o tempo onde eu deixei de orar, onde eu deixei de buscar o Senhor? E principalmente, irmãos, presta atenção, talvez você está orando, talvez você está jejuando, talvez você está fazendo tanta coisa, mas eu quero te dizer uma coisa: ser igreja não é ser sozinho, ser igreja é uma comunidade de pessoas. Para quantas pessoas você está ligando semanalmente? Para quantas pessoas você está se dedicando, ofertando e trazendo algo para essa pessoa, para que você e essa pessoa que você está se comunicando, essa pessoa que você está cuidando, sim, vocês dois são igreja. Sim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá nesse lugar. Então não é acerca mais de vivermos somente um evangelho individualista. Nós precisamos entender que nós precisamos dar a nossa vida. Nós precisamos, sabe, sacrificar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então é esse tempo de nós sermos de fato e manifestar o que é ser a igreja do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus, estão me entendendo aí? Vamos lá, irmãos, que o fôlego está... respirar, me dá água, por favor. E outra coisa, esse enfurecimento, sabe, de Nabucodonosor por essa traição, porque ele confiava naqueles 3 jovens. Aqueles 3 jovens eram homens exemplares, cara que pagavam os seus impostos, pessoas, cara, exemplares. Eles eram príncipes, reis, estavam reinando junto com Nabucodonosor. Nabucodonosor cresceu muito no seu reinado justamente por causa desses jovens. Mas o seu furor se acendeu porque ele não foi adorado. E aí a Bíblia fala que Nabucodonosor, não contente de simplesmente jogar aqueles 3 jovens na fornalha, a Bíblia fala que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais, sabe? E uma coisa interessante é aqui o ponto de ousadia. A segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje é ousadia. Sabe, quando aqueles jovens, eles foram indagados por Nabucodonosor acerca de não se prostrar, sabe, eles falaram para o rei: olha, rei, não precisa fazer a abertura de novo, não precisa cortar a fita de novo, não precisa fazer toda essa cena. Prontamente nós recusamos o seu convite de adorar outro Deus. Então esses jovens se levantaram com ousadia, sabe, e eles falaram assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Olha o que esses jovens disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, também nós não nos dobraremos os nossos joelhos diante de outro Deus. Sabe, então eles chegaram e com ousadia manifestaram aquilo que de fato eles são, manifestaram aquilo que estava gerado dentro deles. Não é porque nós estamos num mundo perdido, não é porque nós estamos num mundo pervertido, não é porque nós estamos num mundo que está nos apertando, sabe, e nos perseguindo todos os dias, que nós vamos perder aquilo que é base, aquilo que o Senhor plantou nas nossas vidas. Nós sempre temos falado aqui, sabe, que não é acerca, sabe, do que nós estamos fazendo, mas sim daquilo que nós estamos nos tornando. Não é o fazer. Sabe, fazer aqui, você entrou aqui na família Bapai, se você perguntar: pastor, o que é que tem para fazer? Meu irmão, aqui o que mais tem para fazer, a gente tem que pintar aquela parede, a gente tem que colocar 2 irmãos para ficar ali atrás, a gente tem que arrumar os carros. Aqui tem muita coisa para fazer, mas nós estamos interessados primeiro na pessoa que você quer se tornar. É sobre isso, sabe? Então, é esse desenvolver. Então esses jovens se levantaram com ousadia, e aí essa ousadia que eles tiveram teve resultado. E o resultado dessa ousadia foi uma resposta dos seus inimigos dizendo assim: aquece 7 vezes mais. Sabe, eu quero te falar uma coisa: se prepare, porque talvez os nossos inimigos vão falar: aquece mais, aperta mais. Vem a segunda onda, vem a terceira onda, vem a quarta onda, talvez nós possamos ser mais apertados.
Mas eu tenho aprendido uma coisa: quanto mais eu estou sendo apertado pelo inimigo, mais está saindo de mim vida para as pessoas. Sabe, talvez o que nós estamos de fato como igreja brasileira precisando é ser um pouco mais apertado para ver o que vai sair de dentro de nós. E aí está ficando bem claro aqueles que são, daqueles que não são. Está ficando bem claro daqueles que querem um compromisso sério com Jesus, dos que não querem um compromisso sério, porque todos estão sendo amassados e apertados. E aí esse aquecer dessa temperatura, sabe, aqueles homens, soldados, lembra que a Bíblia está falando aqui, que ele pegou soldados, guerreiros, homens preparados, só para jogar os 3 na fornalha. E olha o que aconteceu, sabe, a fornalha se aqueceu de uma forma tão intensa, as provações se aqueceram de uma forma tão intensa, que aqueles homens que foram usados para jogar os 3 na fornalha, eles morreram. De tanto calor, aqueles homens morreram. E aí a vontade do rei Nabucodonosor está cumprida. Está vendo, ó? Que sirva de exemplo para todos que estão aqui. Quem não me adorar, quem não se prostrar diante dessa estátua aqui, vai ser lançado na fornalha, vai morrer. Que vocês vejam isso de atenção. E aí Nabucodonosor mandou pegar, sabe, a sua principal poltrona. Sabe aquela poltrona que você tem lá na tua casa, que você gosta de sentar? Eu tenho lá na minha casa, a minha chaise, lá o meu canto do guerreiro. Aquele lugar é para mim sentar. Aí Nabucodonosor mandou pegar o melhor lugar que ele tinha para sentar, a melhor poltrona que ele tinha, porque ele queria assistir ao vivo o massacre daqueles 3 jovens sendo queimados de uma forma repentina. E aí, ao estar sentado ali, olhando toda aquela cena, ele começa a olhar. Eu imagino, sabe, a cena de Nabucodonosor, olhando para a fornalha e falando assim: peraí, deixa eu limpar os meus olhos, tem alguma coisa de errado acontecendo. Aí ele chamou as pessoas e falou assim: vem cá, veja se é somente eu que estou vendo isso. Faz um favor para mim, vem cá. Chamou as pessoas que estavam próximo dele e falou assim: é impressão minha? Ou tem 4 homens lá dentro daquela fornalha? A gente não lançou, não foi 3? Mas eu estou vendo um. E esse um que eu estou vendo, ele tem a semelhança de um Deus. Sabe, hoje eu estava meditando sobre essa palavra: Senhor, o que esse homem viu? Será que ele já viu algum Deus? Mas o Deus não existe, mas ele olhou para aquele homem que estava lá na fornalha e falou assim: olha, ele tem semelhança de um Deus. Sabe, eu quero te falar uma coisa, que eu estava falando aqui desde o início: a fé desses 3 jovens. Sabe, esses 3 jovens tiveram fidelidade ao Senhor, tiveram ousadia e eles tiveram a fé, sabe, necessária para vencer todos os dias, para vencer todas as tentações. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, eu vou ler para vocês aqui. Ainda que agora importa, sendo necessário que sejamos por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais proveitosa do que o ouro provado no fogo, se ache louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe, então a nossa fé nesse tempo revela quem Jesus é. A nossa fé revela quem o Senhor é. E sabe, eu lembro exatamente a hora em que eu estava lá no hospital e a chave virou. Eu lembro exatamente. Sabe, eu estava ali com a Tamires já sabia pelo seu conhecimento que a próxima tomografia ia vir pior. Já estava tomando aqueles antibióticos muito fortes durante muito tempo. Sabe, teve dias que eu estava meio variando, esquecendo das coisas. Hoje é quarta, não, hoje é sábado. Estava meio, tanto remédio. Mas eu lembro, sabe, eu estava, sabe, num domingo, vocês estavam aqui no culto, acho que foi depois do culto aqui que vocês estavam ministrando, e eu peguei meu celular, estava conectando na internet, entrei lá no Instagram, e eu estava vendo um amigo meu pregar, pastor Alessandro lá de Brasília,
E ele começou a pregar uma palavra de fé, começou, sabe, a ministrar uma palavra. Eu já cheguei, peguei no finalzinho, então só peguei aquele tempo para oração. E ele começou a orar. E enquanto ele orava, ele falou assim: olha, você que está internado aí no hospital, e não sei o que. Ele começou a declarar palavras, e eu falei assim: cara, eu não sei se essa palavra de conhecimento é para mim, mas eu estou no hospital. Mas eu vou receber isso aqui. E aí, conforme aqueles irmãos estavam orando, e vocês aqui, a igreja orando, o meu coração foi se enchendo de fé. Sabe, enchendo de fé, porque eu falei assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me achou digno de me lançar numa fornalha. Só que, meu irmão, assim como aqueles 3 homens, tinha um 4º homem também lá naquele quarto. Tinha um 4º homem lá naquele quarto. E essa fé que nós precisamos desenvolver no Senhor, essa fé vai manifestar quem é Jesus. Sabe, então, é tempo de nós, a igreja do Senhor, manifestarmos a nossa fé pública naquilo que o Senhor fez. E eu quero te falar uma coisa: eu fui muito bem tratado no hospital, sabe, as pessoas me deram toda a força, todo o medicamento, mas sabe, meus irmãos, eu quero testemunhar que Jesus me curou naquele hospital. Porque quando os médicos chegaram falando assim: cara, a tua situação está muito complicada. Sabe, eu tenho muitos amigos, e os meus amigos começaram, sabe, sem eu saber, começaram a se mobilizar para trás de uma vaga de UTI fora daqui, para ver transporte aéreo, para me mandar embora daqui, porque eu ia precisar de UTI, era certo eu precisar de UTI. Conseguiram uma vaga lá no Espírito Santo, em Santa Catarina, já estava tudo certo, conseguiu, sabe, a empresa que ia fazer o transporte aéreo, a gente foi lá, zerou o caixa da empresa, antecipou o cartão de crédito, fez um monte de coisa. E aí, quando eu estava ali, a Tamires também estava orando, sabe, chegou uma hora que nós entendemos: cara, Deus vai nos curar aqui. Deus vai nos curar aqui. E aí, gente, olha, uma coisa incrível aconteceu comigo, e tem acontecido isso com frequência. Chega uma hora que aquilo que você prega vai te pregar. Chega uma hora que aquilo que você mais defende, você vai ter que representar aquilo. E aí eu comecei a questionar a minha mente. Falei: cara, por que você está pensando que vai morrer? Tu não vai morrer, não. Por que você está pensando dessa forma? Por que você está agindo dessa forma? E eu comecei a questionar os meus pensamentos sobre isso, e comecei a trazer as realidades do Evangelho para a minha vida. Eu comecei a trazer essa fé, sabe? Então os médicos falaram: cara, você tem que fazer aí uma VNI, é quase a noite toda e tal, não sei o que, é muito difícil ficar com aquela máscara. Inclusive eu tive que usar hoje na final do jogo, né, só com máscara mesmo, para poder aguentar toda aquela pressão no final hoje. Mas nós fomos campeões, glória a Deus por isso. Mas foi difícil. E aí eu lembro que o fisioterapeuta falou: cara, nós vamos deixar essa máquina aqui de VNI, e aí você faz durante a noite. E eu coloquei aquela máquina, chegou uma hora que eu não aguentei mais, falei: amor, não estou aguentando. E aquela galera que vinha buscar aquela máquina, no outro dia atrasou, e eu fui fazendo aquelas VNI, fui me recuperando de uma forma tão sobrenatural, sabe? Os médicos olhavam os meus exames e falavam assim: cara, pelo exame, era para você estar muito mal. Mas assim, não sei o que está acontecendo, você está bem. E eu falava: doutor, é o Senhor, é Jesus que está operando. E eu sei que no final, sabe, daquilo, eu já estava orando pelos hospitais, eu já estava orando, sabe, caminhando ali, sabe, de forma até escondida, caminhando ali naquele hospital, colocando a mão nas portas daquelas pessoas que também estavam internadas, e declarando e orando, e as pessoas descobriram: ah, você é pastor, então tem que orar, porque o quarto tal, todo mundo que entra lá está falecendo, vamos orar por aquela situação. E eu mobilizei as pessoas para estar orando por aquela situação. Eu fui achado digno de ser lançado na fornalha, e eu me encontrei com o meu Senhor lá. E sabe, irmãos, uma coisa que é a 4ª coisa que nós já falamos aqui, sobre fidelidade, sobre ousadia e sobre fé. E a 4ª coisa que eu quero trazer para você aqui é uma coisa chamada experiência. Sabe, um homem com experiência vai muito mais longe. Sabe, então, é algo muito interessante, sabe? A experiência é algo que precisa ser vivida de forma prática.
Sabe por que que muitas pessoas não conseguem desenvolver em Jesus, desenvolver no Evangelho? Porque elas estão aqui, vêm aqui, você está me ouvindo hoje, mas outro dia também você vai conseguir ouvir, que vai ficar gravado aí. Elas recebem uma informação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus veio para nos salvar. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é restaurador, Jesus restaura as nossas famílias, Jesus restaura a nossa identidade, restaura quem nós somos. Nós ouvimos falar muito sobre isso. Mas, meu irmão, quero te falar uma coisa: um homem com experiência vai mais longe do que um homem só com informação. Então, talvez você esteja lotado de informação, sabe, eu não sei se você está acontecendo a mesma coisa com você. Você abre o Facebook, o Instagram, 2, 3 postagens depois, tem alguém vendendo alguma coisa. Tem alguém te vendendo, olha, esse aqui é o curso que vai mudar a tua vida, é o curso dos 50K, é o curso dos milhões e tal, e aquela coisa toda. Pessoas vendendo informação, pessoas vendendo uma nova experiência. Sabe, e aqui eu quero te chamar a atenção, sabe, sobre as experiências que nós precisamos ter com Deus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, você se simpatiza com Jesus. Jesus, ele é um cara muito legal, ele é abençoador, vai te dar um carro, uma casa, sabe, eu não sei qual foi o evangelho que ensinaram para você. Mas eu quero te falar uma coisa, é que o evangelho é uma experiência profunda com Jesus que transforma as nossas vidas. Então chegou o tempo de nós sairmos da atmosfera da informação para mergulharmos na atmosfera da experiência profunda com Jesus. Sabe, existiram outras situações na minha vida onde eu fui provado, onde eu passei por dificuldades financeiras, dificuldade no meu relacionamento, dificuldade no meu trabalho. Já passei muitas lutas e tenho certeza que ainda vou passar por mais. Já existiram momentos de você pensar em desistir? Sim, mas todas as vezes que eu pensava em desistir do Evangelho, o meu subconsciente lançava assim, olha, não tem como você dizer que isso é mentira. Não tem como você dizer que você não viveu isso. Não, sabe? Então não dê ouvido às mentiras de Satanás. Sabe? Então todas as vezes que eu estava fraco na minha fé, sabe? As minhas experiências me manteram de pé, porque não tinha como provar que aquilo não tinha acontecido. E foi nesse dia onde eu fui lançado na minha fornalha, sabe, ali, com risco de morte altíssimo, porque eu sou do grupo de risco. Eu lembro quando eu vi os médicos entrando, sabe, naquele hospital e com aquele rosto, sabe, você sente quando as notícias não são boas. Você sente. O médico não quer falar, chama a tua esposa no canto, sabe, o fisioterapeuta fala, olha, eu acho que ele vai precisar ser entubado. Começa a chegar esse tipo de informação. Começa a chegar esse tipo de informação. E aí, nós precisamos ter, sabe, essa experiência que nos marcou profundamente com Jesus. E que vai nos levar a vivermos algo sobrenatural da parte dele. Sabe, Nabucodonosor manda tirar aqueles 2 jovens daquela fornalha. A Bíblia fala que sequer um fio de cabelo da sua cabeça tinha sido queimado. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, a Bíblia fala. Nem cheiro de fumaça. E aí, aquela dificuldade, e aí aquela tribulação, e aí aquela perseguição, e aí aquele decreto de morte, agora tem que se prostrar diante da experiência real e verdadeira. Então, quando os teus, sabe, as tuas dificuldades, sabe, quando os teus gigantes se levantarem, sabe, o que vai te manter de pé é a tua fé, é a tua ousadia, é a tua esperança, mas será também a tua experiência com Jesus. Você lembra de Davi? Aquele gigante estava ali, sabe, falando mal do povo de Deus, e Davi falou assim, uau, já derrotei leões e ursos, a minha experiência vai me fazer derrotar esse gigante. Ele não vai ficar falando mal do meu Deus. Eu vou lá no ribeiro de água corrente, vou pegar essa pedra, vou girar e o Senhor vai fazer algo incrível. Mas a minha experiência
tem que marcar aquilo que eu sou. E eu creio que esse é o exato momento que Deus está dando oportunidade para a igreja brasileira ver e experimentar e entender o que é igreja de fato. Esse é o momento. E aí, olha algo muito interessante que acontece. Daniel, no capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: Rei Nabucodonosor falando, olha só: por mim, pois, feito um decreto no qual todo povo, toda nação, toda língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja, olha o que o rei fez, outro decreto: todo mundo que falar mal do Deus desses 3 jovens aqui, a partir de hoje vai acontecer algumas coisas, serão despedaçados, suas casas serão derrubadas, porque não há outro Deus como o Deus desses 3 jovens. Então, o primeiro decreto era o decreto de morte, o último decreto é o próprio impositor do decreto reconhecendo que não existe Deus maior do que o nosso Deus. E sabe o que deixa o meu coração muito alegre, muito contente com isso? É que esse mesmo Deus que estava com esses 3 jovens na fornalha, agora Ele está no meio de nós. Agora, através do seu Espírito, nós podemos experimentar e ver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então eu convoco você a mudar os decretos de morte, a mudar os decretos de tristeza, de solidão que estão sobre a tua vida, para um decreto de vida, para um decreto aonde os teus inimigos serão derrubados, aonde os teus inimigos serão destruídos e a glória de Deus será reconhecida através do teu testemunho. Chegou o nosso tempo. Sabe, talvez se você está hoje passando uma dificuldade, se você está dentro de uma fornalha, é porque você foi achado digno de estar lá. Sabe, às vezes nós pensamos assim, existia uma mentalidade, né? O irmão está passando uma prova aí, esse irmão está pecando em alguma coisa. Você lembra desse tempo? E esse irmão está passando dificuldade, ele tem algum pecado. E essa narrativa nos mostra que eles foram lançados na fornalha pelas coisas certas. Eles foram lançados lá porque eles estavam obedecendo a Deus. Então, já cai essa narrativa. Já cai essa narrativa. Então, se você está passando lutas e dificuldades, pergunte ao Senhor sobre o que é e sobre o que Ele quer te ensinar com isso. E uma coisa eu posso testemunhar para vocês, que após toda essa situação, eu não sou mais o mesmo marido, o mesmo pai, o mesmo empresário, o mesmo pastor. Alguma coisa tem que mudar nas nossas vidas. E muitas coisas eu estou mudando e eu tenho que mudar, porque para essa nova estação, para esse acréscimo de vida que o Senhor me deu, eu preciso ter experiências novas. E sabe, essa experiência de ser achado digno de entrar, de ser lançado na fornalha, me fez sair mais fortalecido e mais confiante que só existe um Deus que pode nos curar e nos restaurar. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós não alcançaremos o Pai sem Ele. Mas temos o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos fortalecer e nos ungir e nos encher de graça. Amém? Gostaria que você que está aqui, você que está na tua casa, se colocasse de pé. Chamar os meninos aqui do louvor.